É isso, a cúpula da Amazônia em Belém do Pará está chegando. O encontro vai reunir representantes e chefes de Estado de 15 países para discutir soluções para a preservação da maior floresta tropical do mundo. Antes disso, começou hoje também na capital paraense os Diálogos Amazônicos. São discussões entre governos, especialistas, representantes de ONGs e da sociedade civil que vão propor ações para o combate ao desmatamento e propor também soluções para o desenvolvimento sustentável da região e encaminhar aos líderes mundiais durante essa cúpula. Neste sábado, um dos temas foi o papel da mulher na preservação e no combate à desigualdade. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou que a discussão é uma oportunidade para debater problemas como o racismo ambiental, processo que evidencia os impactos de grandes projetos e empreendimentos sobre os modos de vida de povos e comunidades tradicionais, além do principal foco do debate, que é a demarcação territorial. Representantes do governo e de movimentos de agricultores debateram sobre saúde, soberania e segurança alimentar. Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, adiantou que o governo vai lançar ainda durante os diálogos amazônicos o Plano Safra para a liberação de crédito para esses produtores e que já está em elaboração um plano de florestas produtivas que vai financiar a aquisição de sementes, construção de viveiros e ações de assistência técnica e extensão rural. Ao final da cúpula da Amazônia, os chefes de Estado devem assinar um documento com ações e metas de preservação da floresta. E já há uma série de pontos que estão sendo tratados, como a criação de um painel intergovernamental para monitorar em caráter permanente qualquer tipo de ameaças à Amazônia. A gente vai entender melhor o que deve ser discutido nos próximos dias com o professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Pedro Luiz Cortes, que já está aqui na tela conosco. Professor, muito boa noite, obrigado por nos atender aqui no CNN Prime Time. Uma pergunta bem direta, na sua avaliação, esta cúpula pode sim servir como um ponto de virada na luta contra o desmatamento e principalmente na promoção de fato de desenvolvimento sustentável para a região? Boa noite, Yuri, e a todos que nos acompanham, prazer falar com vocês. Realmente, essa cúpula ela pode ser um ponto de virada no sentido de transformar a preservação da Amazônia não só numa questão nacional, mas numa questão que envolva todos os países onde o bioma amazônico se faz presente. É importante a gente lembrar que hoje, por exemplo, o desmatamento, ele não é simplesmente uma questão local. Ele está relacionado, infelizmente, ao tráfico de drogas, ao narcotráfico, ele está relacionado ao garimpo ilegal que acontece não só no Brasil, mas também é uma situação transfronteiriça. Então, é fundamental essa articulação entre os países amazônicos para que as soluções elas não sejam adotadas apenas localmente, mas sejam decisões, sejam ações que envolvam todos os países e, como você bem mencionou, tentar desenvolver uma política de preservação que envolva todos os países onde o bioma amazônico está presente, para que haja efetivamente uma articulação que impeça que a fronteira ela seja um salvo-conduto, por exemplo, para quem está cometendo crime. Ele passa para um outro país e a polícia de um outro país não está acompanhando isso. Então, esse tipo de monitoramento, inclusive com a possibilidade da criação de um centro de cooperação policial em Manaus, isso é extremamente importante e pode ser um ponto de virada muito significativo na preservação da Amazônia. Agora, professor, como o senhor mesmo disse, a gente está falando de vários países aí da região amazônica com capacidades diferentes de atuação, seja no enfrentamento à criminalidade, claro que é importante ter esse hub em Manaus para isso, seja no enfrentamento ao desmatamento ilegal e a várias outras ações que possam promover uma melhor distribuição de riquezas e esse desenvolvimento sustentável tão ambicionado. Na sua avaliação, a ideia de se ter essa cúpula e esses países atuando de forma mais integrada, é possível sim que se tenha uma cooperação maior que países como o Brasil, que é o mais rico da região, consiga dar conta dessas menores capacidades ou dos déficits que os outros países vizinhos possam ter nas mais variadas políticas públicas? Esse impasse pode, de fato, ser costurado a partir dessa cúpula?
Eu acredito que sim, Yuri. Veja, é fundamental a gente considerar o que você falou, que são países que têm realidades diferentes, né, capacidades diferentes. Mas nós podemos auxiliar esses países no desenvolvimento dessas capacidades locais para o enfrentamento, né, dos crimes ambientais. É importante lembrar que nós temos como parceiro a Colômbia, que é um país que tem uma capacidade grande, inclusive em função do enfrentamento, né, das Farc em anos anteriores, então tem uma capacidade militar muito desenvolvida e que já atuou em cooperação com as Forças Armadas brasileiras no enfrentamento do tráfico na região fronteiriça. Mas é importante que os países que detêm maior capacidade, que é o caso do Brasil, o caso da Colômbia, possam ajudar os outros países amazônicos no sentido de promover essa integração no combate aos crimes ambientais, né? Se nós ficarmos pensando, determinados países, por exemplo, como a Bolívia, né, não tem essa capacidade toda que seria desejável, então, portanto, não vamos envolvê-la, isso é só postergar a solução de um problema. É muito importante que a gente tenha esse envolvimento, inclusive com o intercâmbio de experiência entre as polícias, né, e as forças de segurança dos diversos países, para que a gente possa aumentar a capacidade de enfrentamento dos crimes ambientais, que, como eu disse, já não é um problema local, isso está associado ao narcotráfico, isso está associado ao garimpo ilegal e, infelizmente, a facções criminosas que já se fazem presente, ao menos no Brasil, de maneira intensa. Uhum. O senhor mencionou a Bolívia, professor, e é justamente a Bolívia o país que resiste à ideia que o Brasil tanto ambiciona de se ter uma meta comum de redução de desmatamento até 2030. Na sua avaliação, essa cúpula pode ajudar a reduzir essa resistência ou até mesmo convencer os bolivianos a aderir a uma meta e a cúpula chegar com esse objetivo que o Brasil se colocou a buscar? Eu espero que sim, porque passa a existir uma pressão internacional, que não é uma pressão de países fora da Amazônia, são países que estão ali próximos à Bolívia, alguns fazendo fronteira com a Bolívia, e que vão, né, tentar um diálogo mais proativo com o governo boliviano, no sentido de que ele assuma efetivamente essas metas. Eu acredito que essa pressão, mais do que pressão, né, esse diálogo internacional, esse diálogo com os países que estão ali na Amazônia, ele possa efetivamente servir de um ponto de partida para que a Bolívia se envolva efetivamente no combate ao desmatamento, se envolva na proposta de assumir esse compromisso de zerar o desmatamento até 2030. Uhum. O professor, um outro ponto que até a gente vai detalhar ainda ao longo aqui da edição do CNN Prime Time, o documento ao qual o nosso colega Daniel Hittner em Brasília teve acesso, mas um dos pontos que ele já destacou na nossa programação é o fato de que a cúpula da Amazônia também pretende mandar alguns recados à União Europeia dentro daquela discussão em relação ao comércio exterior, à resistência do bloco europeu em abrir mercados para os países do Mercosul, mas também, de um modo geral, para os países aqui do Sul, chamado Sul Global. Na sua avaliação, o sucesso da cúpula da Amazônia em relação a ter políticas efetivas de enfrentamento ao desmatamento, mostrar um compromisso desses países com a preservação da floresta, isso pode, de fato, ajudar, por exemplo, nessa negociação que o Brasil e os outros países sul-americanos não amazônicos, Argentina, Paraguai e Uruguai, travam na discussão comercial com a União Europeia? Veja, Yuri, aí nós temos uma mudança muito grande, né, de perspectiva e de expectativas em relação ao que aconteceu no governo anterior, né, nos 4 anos anteriores, onde a questão ambiental ela foi totalmente desprezada e passou a existir uma pressão cada vez maior por parte de países, principalmente do bloco europeu, em relação à proteção, né, das matas tropicais. E agora nós temos uma virada, nós temos uma cúpula que envolve os países amazônicos no sentido de tentar estabelecer metas comuns e planos de ação em comum para o combate ao desmatamento. Então, mostra que nós que eu digo, não só o Brasil, mas também os países envolvidos aqui na Amazônia, eles não estão parados, não estão, né, aceitando a função de meros espectadores de crimes ambientais que estão acontecendo. Então, isso funciona como uma resposta muito boa
às expectativas internacionais e certamente nas negociações envolvendo tratados, né, bilaterais ou tratados como Mercosul e União Europeia, isso passa a ser pautado de uma maneira muito diferente, porque efetivamente está sendo iniciada uma articulação internacional importante dentro da Amazônia, no sentido de preservar aquele capital que nós temos, né? Então, por exemplo, um país que faz muita pressão, que é a França, ela faz uma pressão que é legítima, mas também isso é utilizado como uma certa desculpa para a proteção do setor agropecuário francês, né? Que é muito subsidiado pelo governo. Então, ele não tem a mesma efetividade, não tem a mesma eficiência do setor agrário nacional. Então, eles, obviamente que a preocupação é plenamente justificada, mas o que o Brasil fez, né, o que o governo anterior fez ao longo dos últimos 4 anos foi entregar cada vez mais motivos para que a Europa passasse a embargar produtos nacionais. Com essa cúpula, esses motivos eles começam a deixar de existir. Falam assim, olha, nós estamos nos articulando, nós estamos preocupados, nós estamos nos movimentando. Então, efetivamente, a questão ambiental, ela passa a ser tratada, ou deverá ser tratada, diante de uma nova perspectiva, ou seja, de países que estão preocupados em proteger todo esse patrimônio que nós temos na Amazônia. Pois é, faz todo sentido. Que há o protecionismo do lado de lá, sem dúvida alguma que há. A questão é o quanto a gente enfrenta de fato com argumentos racionais ou só se lamenta em relação a isso. Professor, uma outra questão que eu acho que é bem importante a gente colocar, e aí trazendo também, conjugando com a área de atuação do senhor, que é a questão energética. A gente tem vivido aqui no Brasil toda uma discussão em relação à exploração de petróleo na chamada Foz do Amazonas, que é uma das 5 bacias da margem equatorial brasileira, ali aquela margem, a costa brasileira que vai desde o Oiapoque, no Amapá, até o litoral do Rio Grande do Norte, passando por uma série de estados da região norte e do nordeste. Pelas informações do Daniel Rittner, mais uma vez recorrendo a ele, fazendo um pouquinho de spoiler para o pessoal continuar com a gente quando a gente detalhar todas as informações dele, não há menção na minuta do documento que deve ser assinado pelos países a palavra petróleo. O quanto isso é também simbólico nessa discussão da preservação ambiental na região amazônica e o quanto, na sua avaliação, pelos indicativos que o governo brasileiro vem dando, o próprio presidente Lula mencionou que ainda sonha com a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, o quanto essa questão pode ser importante justamente para isso que a gente estava discutindo, para a argumentação no debate internacional do quanto o Brasil e todos esses países estão comprometidos com uma nova forma de desenvolvimento econômico, com energia mais limpa, ou ainda teremos um período de uso de combustível fóssil ainda acentuado e o Brasil não pode perder a oportunidade de explorar essa jazida que a Petrobras alega ser a última fronteira do petróleo brasileiro. Veja, Yuri, quando o presidente Lula ele fala que ele sonha com a exploração de petróleo na Amazônia, na verdade ele está tendo uma ação mais política no sentido de apaziguar forças divergentes. Mas a ausência do termo petróleo, do petróleo no documento final, né? Se isso efetivamente ocorrer, mostra que está sendo dado o enquadramento técnico que o assunto merece. Porque esse assunto é uma decisão técnica do IBAMA. O IBAMA já havia negado licenças similares à Total, uma companhia francesa, né? Não houve nenhuma repercussão tão significativa quanto essa, foi uma decisão técnica. E agora nós tivemos essa decisão, que é uma decisão técnica também, e que suscitou todo esse debate, inclusive porque o senador Randolph Rodrigues, líder do governo no Congresso, ele veio se manifestar aí frontalmente contra essa decisão, inclusive numa entrevista dada à CNN, e isso transformou um assunto que é técnico, que poderia ser discutido intramuros, no governo, transformou isso num assunto político, de repercussão política. Veja,
O IBAMA ele toma decisões técnicas. Se o governo considerar, né, oficialmente que essa decisão não é adequada, ele pode ter meios para rediscutir essa decisão, mas é importante mencionar uma coisa: o IBAMA ele segue a lei. Se a lei não está sendo adequada a esse projeto específico, a lei pode ser rediscutida no Congresso, e isso pode ser feito rapidamente. O que nós não podemos é ter o que alguns setores desejam, um atropelamento do IBAMA nessas decisões. Ou seja, nós nos preocupávamos tanto com a Amazônia até dia 31 de dezembro do ano passado, né? No sentido nós, eu falo quem trabalha com as questões ambientais. E uma vez virando o ano, alguns desses setores passaram a se preocupar mais com o desenvolvimento econômico, supostamente advindo de uma suposta existência dessas reservas. Essas reservas elas são supostas, elas não são efetivas, né? A Petrobras ela queria licença para começar a avaliar o potencial dessa área. É importante manter a coerência. O presidente Lula, no primeiro discurso, assim que a vitória foi anunciada, ele manifestou o seu compromisso, o seu comprometimento ambiental e vem fazendo isso. Ou seja, essa eventual exploração na margem equatorial, ela deve ser, antes de mais nada, analisada sob uma perspectiva de estratégia do governo para o setor energético, não só de geração de energia elétrica, mas também de movimentação da frota, tal, para os próximos 10, 20, 30 anos. Será que ela será realmente necessária diante de toda a mudança, né, energética que nós estamos tendo? Nós estamos tendo um crescimento significativo da geração eólica, da geração solar, veículos elétricos estão sendo introduzidos cada vez em maior número pelas montadoras chinesas aqui no Brasil. Ou seja, o panorama que nós temos hoje não é necessariamente o panorama, e certamente não é o panorama que nós vamos encontrar daqui a 10 anos. E essas reservas, caso elas existam e viessem a ser exploradas, elas só se materializariam de maneira significativa, de maneira intensa, daqui a 10 anos. Não é uma exploração que ia começar amanhã, por exemplo. Então, há muita discussão política em torno desse assunto que, pelo que você está me adiantando, deverá ter um enquadramento meramente técnico, ou seja, fica ausente desse documento que tem perspectivas estratégicas mais abrangentes. Esse é o professor Pedro Luiz Cortes, do Instituto de Energia e Ambiente da USP, que nos ajudou e muito a entender tudo que está em jogo na cúpula da Amazônia e, por que não dizer, do futuro do planeta. Professor, muito obrigado por essa entrevista tão enriquecedora. Uma boa noite, um bom fim de semana. Eu que agradeço, um bom final de semana a todos.